Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Marcos no capítulo 5. Vamos ver o que o Senhor tem a falar para mim e para você. Vamos lá? Tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar, quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e, à sua vista, lançou-se a seus pés, rogando-lhe com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe-lhe as mãos para que se salve viva. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos dos médicos, de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. Dizia ela consigo: se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força e, voltando-se para a multidão, perguntou: quem tocou as minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te comprimes e perguntas: quem me tocou? E ele olhava ao derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga anunciando: tua filha morreu. Para que ainda incomodas o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações. Ele entrou e disse-lhe: por que todo esse barulho e por que esse choro? A menina não morreu. Ela está dormindo. Mas riam-se dele. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que estavam consigo, e entrou onde a menina estava deitada. Segurou a mão da menina e disse-lhe: Talita cum, que quer dizer: menina, ordeno-te, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar, pois contava 12 anos. Eles ficaram assombrados. Ordenou-lhe severamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que palavra magnífica, não é verdade? Ainda mais para os tempos em que estamos vivendo, em meio a esta pandemia, onde o medo assola, onde tantas vidas foram ceifadas,
vimos Jesus no evangelho de hoje dizer a um pai desesperado, a um pai que lhe pede socorro, a um pai que lança-se a seus pés. Um chefe, o chefe da sinagoga, Jairo, sabia dos grandes poderes de Jesus, dos grandes milagres de Jesus, o que Jesus operava em meio àquele povo. Então Jairo, sabendo da fama de Jesus, ele chefe da sinagoga, joga por terra todo orgulho humano. Sim, porque muitas vezes eu e você somos tão orgulhosos, temos até vergonha de orar em público. Mas esse homem, chefe da sinagoga, deixa cair por terra toda a vaidade, todo o orgulho humano e lança-se aos pés daquele homem, daquele profeta, Jesus de Nazaré. Lança-se aos pés deste homem para clamar pela vida da sua filha. É um pai desesperado que cai, que lança-se por terra aos pés de um grande profeta para pedir socorro, para pedir auxílio, para clamar o seu milagre. Esse pai, chefe da sinagoga, lança-se aos pés de Jesus, cai por terra e clama pela vida da sua filha. Eu e você precisamos fazer o mesmo. Em meio a essa pandemia, precisamos deixar cair por terra todo o orgulho humano. Revestirmos de fé, nos revestirmos de fé e clamarmos a Deus. Misericórdia, misericórdia, Senhor, da nossa humanidade, misericórdia do mundo, misericórdia de tantas pessoas que sofrem, misericórdia de tantos enfermos, de tantos desempregados, misericórdia, Senhor. Precisamos aprender com este pai, precisamos aprender com Jairo, chefe da sinagoga, que lança-se aos pés do mestre, que lança-se aos pés de Jesus, para clamar pela sua filha. E nós vemos que neste momento, em meio àquela multidão, surge uma mulher, a hemorraíça. Uma mulher que já há 12 anos sofria muito com o fluxo de sangue. Ela que era considerada impura. Se naquela sociedade, uma mulher sangrando era uma mulher impura. Não poderia tocar em nada nem em ninguém. Mas aquela mulher deixa as regras de lado, lança-se aos pés de Jesus e pensa no seu coração cheio de fé: se eu tocar, ainda que seja na orla do seu manto, eu tenho certeza, eu serei curada. E aquela mulher, quebrando todos os protocolos, indo contra toda aquela sociedade, a mulher impura, ela cai por terra, toca na orla do manto de Jesus. E apenas tocando na orla do seu manto, ela recebe o seu milagre. Jairo cai aos pés. A mulher lança-se por trás, também por terra, lança-se por terra, lança-se ao chão, toca, rasteja, vai rastejando, mas vai em meio à multidão, se esquivando de um, de outro, porque ela não poderia tocar em ninguém, ninguém poderia tocá-la. Então, para que ela não contaminasse ninguém, ela vai se esquivando de um, de outro, mas lança-se por terra, toca na orla do manto. Ela não quer deixar o Senhor impuro. É claro que ele não iria ficar impuro, ele é Deus. Mas ela não quer deixar o Senhor impuro. Ela toca na orla do seu manto, só na pontinha do manto do Senhor. E é o suficiente, porque a cura, o milagre chega pela fé. É a fé. É a fé que realiza milagres. É a fé que realiza o impossível. É pela fé que tocamos no impossível, que tocamos em milagres. E aquela mulher, com toda a fé do seu coração, toca na orla do manto do Senhor e sente-se completamente curada, restaurada, renovada. Ela que já havia gastado todos os seus bens, tudo que ela tinha com médicos e nada resolvera. Mas agora ela está diante do médico dos médicos, daquele que pode mudar a sua história e muda a sua história, daquele que pode e faz. Este é o Senhor Jesus. Este é o nosso Deus Todo-Poderoso. E aquela mulher, sentindo-se totalmente curada, de repente se vê amedrontada, porque o Senhor sente sair de si uma força e pergunta: quem me tocou? E os apóstolos ficam indignados. Como, Senhor, tu perguntas quem me tocou em meio à multidão que te comprime?
Mas ele disse, não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que uma força saíra de mim. Sim, é assim que nós precisamos tocar o Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu e você precisamos tocar o Senhor assim. Tocar de uma maneira diferente. Tocar pela fé. Porque o Senhor disse, eu senti que uma força saiu de mim. E a mulher sentiu essa força, sentiu-se curada, restaurada, a vida nova, novos começos, nova história, nova vida. No toque na orla do manto do Mestre. E eu e você, meu irmão? Quantas vezes tocamos o Senhor, não é verdade? Comungamos, você que é católico, apostólico, romano, que participa da Santa Missa, do banquete da Eucaristia. Recebemos o próprio autor da vida, o pão do céu. Recebemos deste pão, tocamos no Senhor. Corpo, alma, sangue, divindade, nada muda. A nossa vida não muda, a nossa vida de pecado, de fofoca, de mentiras, de invejas, de traições. Por que não mudamos? Por que a cura não chega? Porque não temos fé. Porque comungamos sem fé. Praticamos uma religião por praticar, mas a fé não está no nosso coração. Como esta mulher, como este pai, cheio de fé, como essa mulher que esqueceu todos os protocolos, quebrou tudo, lançou-se por terra, tocou na orla do manto, na certeza da cura. Ela tinha plena certeza, ela tinha plena convicção, não havia dúvida no seu coração. Ela dizia em seu coração, se eu tocar ainda que seja na orla do seu manto, eu serei curada. E ela foi curada, meu irmão, minha irmã. Exemplo para mim, para você, neste dia de hoje, pós-modernidade, século XXI, em meio a uma pandemia. Podemos tocar no Senhor, podemos alcançar milagres, tocar no impossível, pela fé. Pela fé, eu e você somos chamados a alcançar o impossível. E olha que coisa linda, essa mulher, lançando-se a seus pés, conta toda a verdade ao Senhor. E o que ele diz? Filha, a tua fé te salvou. É a fé, meu irmão, minha irmã, é pela fé que seremos salvos. É pela fé que venceremos o medo, que venceremos esta pandemia. É pela fé, pela força da fé e da oração. E nós vemos que enquanto Jesus conversa com esta filha de Deus, curada, restaurada, o chefe da sinagoga recebe uma péssima notícia. Tua filha morreu. É a notícia que vem lhe trazer. Essa notícia nós recebemos diariamente nos jornais, não é verdade? Quantos filhos, quantas vidas, quantos pais, quantos filhos órfãos, quanta dor, quanta saudade. Mas o que Jesus diz? Não temas, crê somente. E Jesus dizendo para Jairo, diz para mim e para você, em meio a essas notícias, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. É palavra do Senhor. É Jesus que pede para mim e para você. Não temas, crê somente. Porque a tua fé vai te salvar. Porque a tua fé te salva. A tua fé te faz alcançar o impossível. Tocar em milagres. Não temas, crê somente. Foi o que esse pai ouviu. E é o que eu e você ouvimos neste dia. Eu não sei qual a notícia que você recebeu, mas o Senhor te diz, em meio a essa triste notícia, muitas vezes, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E nós vemos que Jesus, segurando na mão da menina, que já estava morta, é claro, ele diz, Talita cum, que quer dizer, menina, levanta-te. E aquela menina, que já tinha 12 anos e que havia morrido, levanta-se, porque obedeceu ao Senhor da vida. Jesus é o Deus da vida. E ele diz para você, levanta-te. Levanta-te dessa depressão. Levanta-te. Sai dessa angústia, sai desse medo, sai dessa aflição. Levanta-te. Jesus segurou na mão da menina. Jesus segura na tua mão, na minha mão neste momento e diz, levanta-te. Levanta-te, é uma ordem do Senhor. Levanta-te. Menina, ordeno-te, levanta-te.
Jesus diz para mim, diz para você: eu ordeno, levanta-te, sai desse fundo do poço, sai dessa enfermidade, sai dessa depressão, levanta-te. É o próprio Senhor que diz, e eu te digo em nome de Jesus: levanta-te. Ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Levanta-te, levanta-te e anda. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a caminhar. Imediatamente, quando Jesus cura, é imediatamente. Assim como aquele coxo que foi andando, saltando, gritando e louvando, e pulando e louvando a Deus pelo templo. Levanta-te, levanta-te e anda. A tua fé te salvou. Obrigada, Senhor, obrigada por este evangelho tão magnífico. Obrigada, Senhor, por essas curas estupendas. Tu és o mesmo, Senhor, ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus, meu irmão, que curava. O mesmo Jesus hoje também cura, porque Ele é o mesmo. Não é um outro Senhor que nós servimos. É este mesmo Jesus que curou essa hemorraíça apenas ao tocar no manto dele, que curou a filha de Jairo. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus que acalma a tempestade. É o mesmo Senhor que anda sobre as águas. É o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, que ressuscitou esta menina. É o mesmo Jesus que quer ressuscitar os nossos sonhos, que quer nos ressuscitar. Muitas vezes andamos pela terra como mortos-vivos, não é verdade? Sem ânimo, sem alegria, sem vontade de viver. O Senhor te chama e diz: levanta-te, vem. Levanta-te, vem para fora. Vem para a vida. Levanta-te, levanta-te, anda. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda, o Senhor te chama. Levanta-te e vem, o Senhor te chama. Levanta-te e anda, o Senhor te cura. Levanta-te, levanta-te e anda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigada, meu Senhor, e obrigada a você pela sua companhia. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo no seu coração. Até lá!